O futebol é um esporte de paixões e reviravoltas, mas o que aconteceu em 3 de março de 2026, no Flamengo, chocou o mundo. Após uma goleada histórica de 8-0 sobre o Madureira, uma notícia bombástica abalou a Gávea e o Maracanã. Filipe Luís, o técnico vitorioso, estava de saída. Uma demissão surpreendente, quase inacreditável para muitos. Como um treinador pode ser demitido após uma vitória tão esmagadora? A pergunta ecoava por todo o Brasil. Este é o paradoxo da saída de Filipe Luís, uma história de glória, pressão e um adeus inesperado. Vamos mergulhar nos bastidores dessa decisão que marcou a história recente do Clube de Regatas do Flamengo. Para entender a demissão, precisamos olhar para os meses que antecederam este choque. O início de 2026 não foi fácil. Apesar da goleada, o Flamengo vinha de resultados preocupantes. 2 derrotas em finais importantes abalaram a confiança. A Supercopa do Brasil escapou contra o Corinthians, um golpe duro para a equipe e a torcida. Pouco depois, a Recopa Sul-Americana foi perdida para o Lanús, intensificando a pressão sobre o comando técnico. Essas derrotas, somadas a atuações irregulares, criaram um ambiente de instabilidade nos bastidores do clube. Gráficos de desempenho mostravam uma curva descendente. A euforia dos anos anteriores começava a dar lugar à apreensão. Havia um desgaste político evidente. Rumores de desentendimentos com a diretoria circulavam nos corredores. A pressão por novos ares crescia. Mesmo com o histórico vitorioso de Filipe Luís, o futebol não perdoa. A goleada sobre o Madureira, embora impressionante, não foi suficiente para apagar as dúvidas e as tensões acumuladas. A decisão, portanto, não foi um reflexo do último jogo, mas sim de um processo de desgaste e expectativas não atendidas. Os dirigentes buscavam uma mudança, uma nova direção, acreditando que o ciclo havia chegado ao fim. Mas seria injusto focar apenas nos últimos meses. A trajetória de Filipe Luís no Flamengo foi, em grande parte, dourada. Ele chegou ao clube com a missão de manter o alto nível e superou as expectativas, conquistando títulos importantes. Em 2024, o Flamengo, sob seu comando, ergueu a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, dominando o cenário nacional. O ano de 2025 foi ainda mais glorioso, com a conquista da tão cobiçada Copa Libertadores da América. Além disso, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca também foram adicionados à vasta galeria de troféus. Filipe Luís se consolidou como um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do Flamengo. Seu aproveitamento impressionante de 70% em mais de 100 jogos é um testemunho de sua competência e liderança. Ele soube extrair o melhor de seus jogadores, implementando um estilo de jogo ofensivo e envolvente. Sua passagem deixou um legado de profissionalismo, dedicação e, acima de tudo, muitas alegrias para a nação rubro-negra. Os torcedores se acostumaram a ver o Flamengo no topo, e Filipe Luís foi o grande arquiteto dessas conquistas. Sua era será lembrada como um período de ouro, onde o Flamengo brilhou intensamente nos gramados. A notícia de sua saída gerou uma onda de reações. Nas redes sociais, a torcida se dividiu em choque e indignação. Muitos expressaram gratidão pelos títulos e pela paixão demonstrada por Filipe Luís em campo e à beira do gramado. Outros, porém, questionaram a decisão da diretoria, considerando-a precipitada e ingrata, especialmente após a goleada. A imagem de Filipe Luís, pensativo, caminhando pelo ninho do urubu, se tornou um símbolo desse adeus agridoce. Um ciclo vitorioso se encerra de forma abrupta, deixando um vazio e muitas perguntas no ar. O Flamengo agora busca um novo caminho, enquanto a torcida reflete sobre o que foi
e o que poderia ter sido. A história do futebol é feita de momentos assim, de glórias e despedidas inesperadas. Mas a pergunta que fica: você acha que o Flamengo fez certo em demitir Felipe Luiz? Deixe sua opinião nos comentários. Sua voz é importante para essa discussão que ecoa no mundo do futebol. Acompanhe nosso canal para mais análises e notícias sobre o Flamengo e o esporte.